A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Estúdio 48 Podcast. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pela sua atenção. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste livro, Um Brinde ao Nada, que você encontra na Amazon. E hoje nós estamos aqui para mais uma edição do programa Pense Comigo, aqui no Estúdio 48 Podcast, para contar histórias em torno da área cultural. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial que você que nos acompanha já conhece, é o fotojornalista Epitácio Pessoa. Como vai, Epitácio? Boa tarde, Carlos, Lucas, obrigado aí pelo convite, por estar aqui no Estúdio 48, né? Agradecer aí ao Moser, ao Guzmão, da equipe técnica aí, pessoal todo aí maravilhoso. E quero aproveitar, como eu sempre faço, né, Lucas, toda vez que eu vou começar a dar entrevista, eu sempre agradeço, né? Porque a gente tem que carregar sempre com a gente a palavra gratidão. Com certeza. Então eu agradeço muito ao povo de Sorocaba, principalmente na pessoa do repórter fotográfico Maurício de Luca, que em breve vai estar aqui também. Já estou conversando com ele, ele tem uma agenda bastante cheia, né? Mas ele vai vir aqui também falar sobre fotojornalismo, porque o Maurício de Luca foi o meu grande professor. E junto a ele também, um grande professor também que eu tive, se chama Luiz Rodolfo Cortez, que é o Comendador Cortez aqui de Sorocaba. E claro, junto com os dois, o jornalista José Maria Tomazella, o Luiz de Paula e o grande Reginaldo Manente, né? Que conquistou 4 prêmios ESC com aquela foto famosa do menino chorando. E aproveitar para agradecer algumas pessoas que estão aí nos assistindo. Pediram até para gentilmente mandar um alô para eles. Ao doutor Caio Torres, que é o advogado, meu amigo. Ao amigo Marquinhos Batista, ao Adson, ao amigo QRA Oliveira, entendeu? A toda a minha família, quem estiver assistindo o programa aqui hoje, entendeu? E agradecer essas pessoas, porque se não fosse elas, ou alguma atitude que elas tiveram, né? Eu não estaria aqui hoje nesse podcast, sendo entrevistado por vocês dois. E vocês dois, e assim como as pessoas que estão me assistindo, sabem que tudo na vida nós dependemos de outra pessoa. Né? Quer dizer assim, a gente sempre depende do outro, desde que você nasce até a hora que você morre. Quando você morre, você depende que alguém carregue o seu caixão e que vista seu corpo. Quando você nasce, você é acolhido também por mãos. Então, essas pessoas foram para mim de grande importância. Então, quero agradecer aqui ao Maurício de Luca, em nome da família e do pai dele, Vitor Cioff, a dona Tereza, né? 2 seres humanos maravilhosos. Diário de Sorocaba, que foi a minha grande escola, né? E a sua também, praticamente, né, Carlos? Foi, assim, uma escola de vida para nós. Também sou agradecido ao Maurício e ao irmão dele, o Walter de Luca, que me abriu a oportunidade no jornalismo. Eu cito isso já marca sempre que eu posso. Já marca na agenda que a gente vai chamar eles, o Maurício de Luca, o Tomazella. E é interessante para as pessoas que estão nos assistindo, para você que é jovem, inclusive, eu sempre digo o seguinte, sabe? Hoje eu até fico, sabe, Carlos, assim, um pouco triste, porque às vezes sempre vem um jovem, né, perguntar para mim como é que eu faço para ser fotojornalista, né, o que eu posso fazer, tal. E aí, claro, eu às vezes fico um pouco impotente, porque eu já não estou, né, atualmente, né, atuando lá dentro do Jornal Estado de São Paulo. Hoje eu faço alguns freelances para o Jornal Estado de São Paulo, certo? Mas eu não estou lá no dia a dia. Então, o que eu digo para ele é que ele faça uma faculdade de fotografia, entendeu? Procure se inteirar, tem que ler bastante. E procure fazer o máximo de curso sobre fotografia, sobre fotojornalismo, né?
Você acha que é importante ainda fazer faculdade de fotografia ainda, Peter? De fotografia, sim, é importantíssimo. Porque a fotografia, você tem vários fatores que podem favorecer você numa foto boa. Primeiro é a técnica, entendeu? Eu, por exemplo, eu sou autodidata. Tudo que eu sei de fotografia eu aprendi com o Cortez e com o Maurício de Luca. E com o meu grande amigo também, o Luiz de Paula. Então, o Cortez e o Maurício foram meus professores, assim, mas foram AP, amigos e professores de fotografia. Então, eu sou muito autodidata. Eu não tive um curso, mas eu tive o básico. É como se eu tivesse aprendido a dirigir sem frequentar autoescola. Uhum. Agora, fotografia é importante o seguinte: quanto mais você souber, melhor. Entendeu? Porque aí você vai aprender a se virar diante de qualquer situação. Porque fotografia é basicamente luz. Então você tem que dominar essa técnica, né, da entrada de luz na câmera. E se você for analisar bem, é até interessante o que você falou. Eu sempre disse para as pessoas o seguinte: nós todos somos uma máquina fotográfica ambulante. Você quer ver uma coisa? O nosso HD é mais rápido que qualquer chat GPT. Puxa agora aí, Carlos. Puxa você, Lucas, uma imagem da sua infância com 15 anos. Puxou? Fotografou. O que acontece? O nosso olho, a câmera fotográfica nossa, por incrível que pareça, ela funciona como a nossa pupila. O diafragma. Por exemplo, quando você entra num ambiente de bastante luz, a sua pupila se fecha, certo? E quando você está num ambiente escuro, a sua pupila abre, que é o diafragma da câmera. Então, assim, é uma coisa fantástica. O mecanismo é semelhante, então. Semelhantíssimo. Tanto é, você pode observar que é interessante que, assim, antigamente, o que acontecia? Nos grandes julgamentos... Está ficando chique o programa, hein? Um abração para todo mundo aí. Então, antigamente... Inclusive, as pessoas já estão chegando aqui. Quero agradecer a todos pela audiência. Pessoal, manda mensagem, manda perguntas aí. Isso, pode perguntar. Então, antigamente, o que acontecia? Quando tinha os grandes julgamentos, Carlos, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, quando não se tinha ainda a fotografia, ou então quando não se podia fotografar, era feito desenhos do julgamento. E uma prova maior que nós somos uma máquina fotográfica é justamente o retrato falado. Quando a polícia faz o retrato falado. Como é que ele era? Ele estava de óculos, ele tinha um cabelo para trás, assim, um pouco branco, o nariz dele era um pouco achatado, a boca sua, entendeu? Então, que é a fotografia, por isso que se chama memória fotográfica. E tem uma coisa interessante que eu vou explicar para vocês. Se você tiver, por exemplo, sendo agredido numa briga, dificilmente você vai lembrar de todos os rostos. Porque você vai estar ali, sabe aquela coisa? Então, aí também, né, é complicado. Você não está fotografando, então o seu cérebro... Vai estar em muito movimento. Muito movimento, de defesa, então você... de avanço, você vai estar ansioso, desesperado. Exatamente. Situações. Você não vai lembrar. Não, e tem muita coisa que envolve... Eu amo a fotografia, sabe? Eu amo a fotografia, adoro meus amigos Maurício de Luca, Cortez, Reginaldo Manente... E quando eu falo também do Tomazella, porque o Zé Maria Tomazella, que é um grande jornalista, fizemos grandes pautas juntos, ele tinha uma coisa que era interessante, que os fotógrafos também gostavam, que era assim, ele pensava como fotógrafo, que é isso também que o Carlos fazia. Você lembra que a gente trabalhava junto, né? Então, é interessante isso, porque a fotografia, o fotojornalismo, você meio que já sai com a foto na cabeça. Porque se você não sair com a foto na cabeça, você corre o risco de vir sem a foto. Você tem que imaginar, antever um acontecimento, por mais que você pareça uma pessoa, como é que se diz, malévola, que fique desejando. Não! Teve uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, eu estava fotografando o Paulo Maluf. E lá no palco, o Maluf estava falando e estava vindo, era um palco mais ou menos de uns 3 metros de altura, assim, do chão. E o Maluf foi vindo, aí ele olhou para mim, assim, mais uns fotógrafos, falou bem assim, vocês estão esperando eu cair, né? Ué, o que poderia acontecer? Ele poderia cair.
Tanto que eu sempre digo o seguinte, eu observo muito que a velocidade com que, viu, Carlos? Aquilo lá tem que estar sempre em CD, né? As Em condição condição de disparo. E o que eu observo muito, sabe, Carlos, é que a velocidade com que o celular e a internet invadiu o mundo atual, ela também matou um pouco o fotojornalismo. Sabe por quê? Porque hoje nós temos assim, o que acontece hoje em dia, né? Cai um avião, não dá 20 segundos, já tem 20 registros de celular na televisão. É tudo no mesmo instante. No mesmo instante, entendeu? Mas veja só uma coisa, apesar de serem imagens reais, né, do que está acontecendo, elas ainda não têm o fotojornalismo dentro delas. Elas não têm porque é o seguinte, a fotografia ela é um instante. Como se fosse uma pintura. Você tem que contar tudo nela naquele momento. Com aquela foto. A fotografia conta histórias, então. Isso, exatamente. E você é obrigado a contar uma história numa foto só. Você tem que falar tudo. Então você precisa pensar no enquadramento também. Exatamente. E é uma coisa interessante. Então, só que o mundo atual, o que acontece? Hoje nós temos aí, infelizmente, né, poucos fotojornalistas. E tem uma coisa que eu vou falar para você. Eu, graças ao bom Deus, né, eu tive a grata felicidade de, assim, ter no meu currículo fotográfico muitas, que assim no próximo programa, quando eu vier aqui com o Maurício de Luca, e também, se Deus quiser, com o Dr. Cortez, que é o comendador, né, para a gente falar justamente disso, né, porque o que eu vejo hoje em dia é muito difícil. O que é o fotojornalismo, viu, Luquinha? Uhum. É quando você bate uma foto que ela não vai acontecer mais. Por exemplo, você se lembra, Você né? não tem outra chance de... Não tem, por exemplo... Você perdeu. Depois, quando a gente chegar na Copa, eu vou explicar isso de novo. Mas, por exemplo, eu fiz uma foto, assim, icônica. Aí você está falando da foto exclusiva. Exclusiva, isso. Porque é o seguinte, ó, o fotojornalismo vai ter tema para os programas que eu vou vir aqui, se você permitir. Claro, se o diretor Moser também permitir, né? E que se o Guzmão também permitir. Não. Porque com certeza... Não, vamos permitir. Não, vai ter outras... É aquilo lá, é que nem uma série, vai ter outras temporadas. Sim, agora, o mais interessante, viu, Carlos, do fotojornalismo, olha só que observância legal, como eu estava falando para você. Então, o fotojornalismo é algo que você capta que não volta mais. Vou te dar um exemplo para você. Eu peguei o Tele Santana, eu antevi que o Tele Santana no treino ia levar uma bolada no rosto. Que tinha um jogador cobrando falta e toda hora o Tele desviava. Falei, ele vai tomar uma bolada no rosto. Eu preparei a câmera e ele, infelizmente, tomou a bolada no rosto. Quer dizer, esse tipo de situação não volta mais, a não ser que você faça um filme. O Edir Macedo, preso. Eu fui o único fotógrafo que foi lá e fez ele preso. Foi capa do livro dele que vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Entendeu? Então, são fotos icônicas. O procurador do Aritzaba caindo na piscina. O rapaz lá no picadeiro do centro da cidade, entendeu? Essa foto aí do Tafarel defendendo o pênalti que classificou o Brasil para a Copa do Mundo. É a semifinal contra a Holanda. Isso, exatamente. Um dos melhores jogos da Copa foi isso aí. Sim, essa foto aqui, ela assim, para mim, ela foi histórica. Porque você pegar esse momento, é aquele momento que o Galvão fala. Aí ele já rebateu a bola. Sim, ela tá... acho que isso aí foi o último pênalti, né? Porque se eu pergunto o isso para Galvão quase tem esclarecer infarte para a lá. audiência, porque se não dá, se eu não esclarecer isso, dá a impressão também que ela tá indo em direção ao gol. Não, ele ele já defendeu. Tá. Só para esclarecer esse detalhe. E aí ele defende, e aí aquele momento... E para mim esse momento aí foi o prime do Galvão de narração para mim. Isso, vai que é sua. Ele quase assim, a emoção dele foi absurda. Exatamente. Mas essa foto é incrível, então, olha só. E fora isso, tem outras fotos também que eu fiz, tipo um caminhão capotando na Castelo Branco, também icônica. As fotos que renderam o prêmio ESSO. Então, são momentos que não vão mais voltar. Deixa eu fazer uma pergunta ainda sobre essa foto, que pode ser pergunta de outra pessoa. Você, obviamente, como é um lance de jogo, você está bem distante do gol.
Você Sim, tá, eu tava você com tá uma- bem, é, você tá bem eu distante. tava- Então, esse como é que você jogo aí- capta o zoom Então, dessa foto? é lente, né? É calente. Então. Esse jogo eu vou explicar para vocês. É que lente você usou, Epitácio? É uma lente Aí eu quantos... tava com uma 400 milímetros, que é uma lente muito potente, e eu estava... Porque Aí você dá esse zoom aí com a impressão de que está em cima do lance. Mas você recebe várias credenciais. E Mas a- lá no campo você podia ficar em qualquer posição ou tinha uma determinada? Você não podia ficar em qualquer... A FIFA determina. Eu fiquei na parte de cima nesse jogo. Ah. Então eu fiz o jogo de cima. Aqui embaixo estão os fotógrafos fazendo aqui, ó. Tá vendo os fotógrafos aqui? Ah, sim. Estão tudo fazendo de baixo. Só que todos eles já são pré-estabelecidos. Porque a Copa ela funciona assim. Primeiro entra em campo os fotógrafos das agências internacionais. Depois entra em campo os fotógrafos dos países que estão jogando. E aí, o que acontece? E os outros? Os outros só vai entrar depois se eles deixarem, entendeu? Mesmo você tendo a credencial. Então, o que acontece? O meu caso, a minha credencial era para ficar de cima. E aqui os outros fotógrafos do Estadão, tinha uns 2 ou 3, era para ficar nessa parte de baixo. Só que a foto que eles escolheram foi essa daí. Então, o importante, viu, Carlos? Viu, Peter? Tem outra foto sua também da Copa. Se o Guzmão puder colocar aqui na TV... Mas precisa ver lá o segundo. a foto lá que tá os jogadores da Holanda se abraçando. Isso, essa foto é importante. Aqui, ó. Então, essa foto também, ela foi. Isso aí que eu digo, né? Que o repórter fotográfico. Qual a Copa? Qual? Só Não, a Copa de 98. Ah, 98. Eu acho que foi Holanda e Argentina nas quartas de final, se eu não me engano. Holanda e Argentina. Só que tem um detalhe, olha aqui. Essa foto aqui, para o pessoal de casa que estiver assistindo aí, ó. É aquilo que eu estava comentando hoje com vocês sobre a semiótica da fotografia, inclusive nos filmes brasileiros, né? Nos filmes. Porque você veja bem uma coisa, ó, essa foto aqui, ó, 98, ano da Copa, 98. Havia no time da Holanda, havia entre eles lá problemas de racismo. Então, os jogadores negros, né, estavam somente cumprimentando eles, os negros, e os brancos, somente os brancos. Então, olha que cena interessante, ó. 2 jogadores brancos se cumprimentando pelo gol e os 2 aqui. Aí já vê uma segregação, né? Sim, Olha só. Isso. Não, e essa foto aí você já esperava que poderia aparecer esse 98 aí, ou foi uma coisa de sorte, assim, pegou lá e... Essa foto aí é o seguinte, ela foi primeiro um pouco de técnica, né? Por causa da lente bem fechada aqui, ó. Sim. Pegando bem o foco nele. E aqui, sorte, que pegou 98, Holanda, que havia esse clima na seleção da Holanda. Sim. Entendeu? Por isso que essa foto foi icônica também, sabe? Uma foto muito Isso importante. é um exemplo de CD, né? Sim, Você tá sabe? bem na hora Sim. certa, no momento certo. Então, fotojornalismo é isso. E essa foto é instante, né? É um instante. Não, pois é. Pegou, não pegou, não pega mais. É por isso que eu falo assim, a gente sempre conversa, eu sempre falei para todo mundo o seguinte, o repórter fotográfico, Carlos, é o único que não vai poder chegar na redação e dizer que não fiz. Ele tem que fazer. Porque se ele não fizer, eu já vi casos de fotógrafos que infelizmente foram demitidos, entendeu? Por não ter feito. Então a tensão, isso gera uma tensão. A tensão Sim. é do momento em que você porque sai você- para a pauta é a Sim. ordem de serviço, né? Sim. Até voltar e revelar a foto. Você tem que estar 100% lá atento, mas Revelar nessa época, né? Hoje a foto você já vê no essa campo. época- Aqui estava chegando as câmeras digitais ainda. Nessa época aí foi o nosso chefe, né? O meu grande amigo Fábio Moreira Salles, ele estava já usando a câmera digital. Estavam chegando, era desse tamanho assim as câmeras digitais. Então já estavam sendo testadas. Mas ainda era negativo. Entendeu? Era filme negativo. eu imagino o fotógrafo assim como um sniper na guerra, né? Ele tem que ficar toda hora, assim, quando aparece o inimigo, ele pá. Sim. Tem que ficar atento 100% do tempo. Sim, não, e outra coisa, ele tem que estar atento, ele já tem que imaginar que algo possa acontecer. Eu sempre brinco, né? Toda vez que eu vou entrar num avião, eu já vou com as lentes preparadas. Eu sempre imagino que aquele avião pode cair. Porque... Mesmo você estando dentro do mesmo avião? estando dentro. Eu estou sempre preparado, porque se eu ver que vai cair mesmo, em vez de eu ficar lá gritando, eu vou começar a fotografar tudo. Vou morrer, mas pelo menos vai ter as imagens, né, pô? Vou fazer o quê? Eu sou fotógrafo, eu não sou...
muitas vezes quando eu fui dar palestra, a pessoa fala assim, mas fotógrafo não é meio que carniça, né? Meio que urubu, fica esperando as coisas ruins. Não! O repórter fotográfico de jornal, ele tem a obrigação de contar uma história através da sua foto. Assim como o médico tem a obrigação de salvar a vida, o advogado tem a obrigação e a ética de defender uma vida, entendeu? O bombeiro de socorrer. A minha profissão é fotografar o que está acontecendo. Assim como fotografar, com a foto, você pode estar salvando Agora, alguém também, como aconteceu com a foto do com prêmio a qual ESSO. você ganhou o prêmio ESSO. Sim, exatamente, onde corroborou por salvar uma vida. Agora, olha que coisa interessante. Eu lembro que quando eu fui na Copa da França, os fotógrafos estavam sendo, assim, odiados na Copa da França, sabia? Por conta do Da Lady acidente do ano anterior, 97. Isso, da morte da Lady Di. Que a Diana morreu no ano anterior. Em que os paparazzi foram super criticados porque daí eles começaram a odiar o fotógrafo. chegaram a culpá-los pelo acidente. Sim, mas acontece que depois acontece o seguinte, se você observar bem, olha como é que a coisa é interessante, né? Naquele tempo lá, os repórteres fotográficos estavam sendo os paparazzi, né? De serem culpados pelo acidente. Primeiro que eles não estavam dirigindo o carro a 160 por hora. Segundo, querendo ou não, a princesa Diana, entendeu? Ela já não, assim, naquele tempo, ela não estava tão, assim, nos holofotes mais, entendeu? E os paparazzi, na realidade, era que uma espécie de segurança dela, porque você veja, vamos imaginar o seguinte, imagine se naquela noite a princesa Diana não tivesse morrido num acidente de carro. Imagine que naquela noite um grupo de sequestradores tivesse sequestrado a princesa Diana. Quem seriam os heróis? Os paparazzi, né? Que iam fotografar toda a cena. E com as fotos iriam identificar o carro do sequestrador, tudo. Ou seja, é uma faca de dois gumes que o repórter fotográfico tem que saber administrar. Porque tem fotos que salvam vidas, né? E tem fotos que colocam a vida do fotógrafo em risco. Tanto que na França, eles quebraram o meu flash, tentaram quebrar a minha câmera. Eles gritavam pá de foto, quer dizer, nada de foto, que pá na França é não, né? Então, o que acontece? Pá em francês, né? É não. Então, o que acontece? Eu fui hostilizado quando o Brasil perdeu a Copa, que eu fui cobrir lá a comemoração, quase fui linchado. Aí eu tinha que dizer, je suis brasileiro, aí os caras começavam a tirar sarro. Ean, Edan, Etroz, Erran, quer dizer, 1, 2, 3, às vezes. Então, quer dizer assim, o que me salvou até foi o fato de eu ser brasileiro, que já falou assim, bom, já perdeu a Copa, né? E ainda fica querendo tirar foto aqui. Então, é uma coisa muito perigosíssima. Mas aí ficou comprovado que não foi culpa dos paparazzi, entendeu? Né, que eu não lembro muito bem lá o que foi. Por falar em Copa de 98, temos mensagens aqui, queria agradecer a todos pela presença. Caio Torres, Maurício Sorocaba. O Caio Torres perguntou aqui para você, Pitácio. Eu, como grande amante de futebol, queria perguntar ao Pita, qual era a emoção de fotografar as partidas de futebol? Como era a relação dele com Rogério Ceni? Grande abraço aqui do Caio de Araçoiaba da Serra. Pita é meu tio e ídolo. Valeu, Caio. Muito obrigado pelas mensagens. Valeu. Mas isso que o Caio falou, uma coisa. Eu tive assim uma grande amizade com o Rogério Ceni, entendeu? Rogério Ceni é uma pessoa muito educada, muito compreensiva, sabe? Ele cobrava muito? O quê? O time, os cobrava, companheiros? Tudo, né? E você sabe que tudo na vida, inclusive você que quer ser repórter fotográfico, você que está numa profissão de atleta começando, o Rogério Ceni, viu, ele foi o exemplo disso, sabe por quê? Quando eu chegava para os treinos do São Paulo, antes de todos os jogadores entrarem para o treino, ele já estava treinando. E acabava o treino, o Rogério Ceni continuava treinando, inclusive cobrança de falta. Então, o que aconteceu com o Rogério Ceni? Ele foi uma pessoa extraordinária. E ele tinha uma relação comigo assim, que ele chamava eu de Pita. Ele não chamava de Pita as pessoas. E teve um dia até que foi interessante, que um grande amigo meu, né, falou, Pita, você não consegue pedir uma
né, uma camiseta aí pro Rogério Ceni. Eu falei, vou tentar, né? Não é muito simples, né? E aí eu fui lá e eu tava tirando umas fotos do Rogério. O Rogério falou assim, Pita, eu fui fazer uma pauta, né? Ele falou assim, Pita, você não consegue tirar umas fotos minhas aqui com a guitarra? Eu falei assim, consigo. Tirei tudo. Ele falou assim, quanto que é? Eu falei assim, não, toma aí o filme. Deu o filme para ele. Ele falou assim, o que eu posso fazer para te agradecer, Peter? Eu falei assim, eu só preciso de uma camisa sua, né? Uma camiseta sua, qualquer um se tiver. E ele foi lá e deu a camiseta para mim, tirei todas as fotos. Então, assim, o Rogério Ceni sempre foi muito humano. E ele tem uma coisa boa, que ele é nascido no interior também, né, do Brasil. Então, ele é muito assim, sempre foi uma pessoa muito boa para mim. E para todo mundo. Então, Rogério Ceni, tem uma coisa que eu não gosto dele, que ele fez o gol número 100 no Corinthians. Isso eu não consigo perdoar ele. Eu tava nesse dia. Tava lá no campo? No campo, fotografando. Então, foi um dia assim que eu falei, nossa, Rogério Ceni, por que você foi escolher justo o Corinthians para fazer esse gol número 100? Mas você sabe de uma coisa, mas ali foi uma questão de treino mesmo. Sabe o que eu ia comentar aqui, Moser? Tem como aumentar um pouquinho o ar, Carlos? O ar-condicionado? Tá tem, o Moser vai aumentar aí. Vai aumentar. Não, mais frio um pouco. Tá um pouco quente, não tá quente? A gente faz a aqui, esquenta. A andropausa. Andropausa. Então. Viu? Mas mandar um abração pro Caio de novo lá. E também tem uma pergunta aqui do Marquinho. Diante dessas imagens, flashes exclusivos, isso ainda supera o celular? Sim. Como assim? Respondendo. Ele perguntou aqui, diante Boa dessas pergunta. imagens. Valeu, Marquinhos, pela pergunta. Ele parece aquele ator americano, né? Olha, ele tá legal nessa imagem aí, ó. Ele parece Tem aquele. Você lembra desse ator famoso? Qual? O estrangeiro? Não, parece o Matias, do Tropa de Elite. Também parece que o Matias também lembra. O Tropa de Elite, o Matias mais velho. Isso. Diante dessas imagens, flashes exclusivos, isso ainda supera o celular? Assim, as imagens da câmera supera as imagens do celular? Acho que é isso que ele quis dizer. Eu vou explicar uma coisa para vocês. O que acontece? Hoje, eu me lembro que quando eu fui nos Estados Unidos, mandar um abração pro Miguel Pessoa, meu filho, pro Alexandre também, que estão os dois trabalhando junto hoje em Ribeirão Preto. Um abraço, Miguel. Um abraço, Alexandre. Um abraço à minha filhota linda, Caroline, minha filha linda, também maravilhosa. Bom, mas moral da história, eu vou dizer uma coisa para você, Carlos. Quando eu estive em Nova York com o Miguel, onde eu completei 51 anos de idade, uma coisa me surpreendeu. Agora aqui eu vou falar de qualidade. Entenda. Aí o que acontecia? Tinha uns prédios lá com umas fotos gigantescas, Carlos. Sabe assim, umas fotos assim, que você imagina 4 outdoors, um em cima do outro assim, nos prédios. E estava escrito assim, fotos feitas com iPhone. A qualidade era assustadora. Não estou falando do iPhone em si, mas eu digo assim, pelo menos daqueles iPhone da época, ela já era uma qualidade superior. Hoje, os telefones celulares, principalmente o iPhone, que a gente sabe, tem uma outra marca lá muito boa também, que meio que se empata ali com o iPhone, eu não estou lembrando, que tem uma boa... Xiaomi, né? Isso, tem qualidade de cinema. Porém, tem um problema sério. As lentes não são ainda, sabe assim... Você vai dar zoom assim? Não consegue foto de grande distância, né? Não, assim? Já estão conseguindo agora, né? Mas ainda não consegue superar uma máquina fotográfica e uma lente mesmo. Essa lente aqui, que elas são... tem uma coisa da... Oh, meu Deus do céu, tá me faltando a memória lente aqui. ótica? Isso, tem um nome que fala... Oh, meu Deus do céu. Se o Maurício de Luca estiver me ouvindo aí, fala para ele me corrigir, me ajudar aqui. É que tem um sistema da câmera aqui dentro dela aqui, tipo uma puta... Ai. Mas enfim. Então, você lembrar que ele vai... o nome da peça. Ele vai mandar aqui no chat. Que assim, aí o que acontece com o celular? Ele tem tem uma bela qualidade, mas ainda assim ele não carrega uma lente mesmo. Puxa, tô com o nome na cabeça que não tô conseguindo lembrar. Mas enfim, o que eu quero dizer é que é o seguinte, o celular não vai nunca superar o olhar humano. Porque é o olhar do fotojornalista que vai trazer sempre uma boa foto. Porque
uma boa foto, se você tiver um bom equipamento... Por exemplo, se eu tivesse com celular, talvez eu não tivesse salvo a vida daquele rapaz. E não teria feito aquelas fotos. Por quê? Eu estava a uma certa distância dele, a mais ou menos uns 10 metros. Entendeu? O fato de eu estar com uma lente, com aquela lente grande, e estar lá de pé fotografando, assustou os algozes na época. Percebeu aquele negócio grande assim? Sim, assustou os algozes e eles, entendeu? Soltaram o cara. Se eu tivesse com o celular, certamente o cara teria sido morto. Porque eles não iam perceber a minha presença lá. Mas o que eu quero dizer é que... Ao mesmo tempo, eles percebendo a sua presença, você também entrou no radar do risco também. Sim, exatamente. Você, como fotógrafo, entrou no radar do risco. Isso, exatamente. E é uma profissão de risco. Tanto é uma profissão de risco, o fotojornalismo, que, por exemplo, quando você vai cobrir uma guerra, você tem que fazer um curso antes. Entendeu? Porque, por exemplo, se você carregar uma lente aqui no ombro, numa tela objetiva... O exército lá, quem está do outro lado, pode imaginar que você está com uma bazuca. Os caras metem bala em você. Então você tem que usar o capacete azul, você tem que usar o colete azul, entendeu? Tem que estar tudo identificado direitinho. Você tem que fazer um curso. Aquele colete e capacete azuis são cores universais. Isso. Aquela que você vê aquele dia lá no podcast é para esses momentos aí. Exatamente, para esses momentos. Aquele capacete é bem resistente, aguenta pedrada, aguenta... Com isso, se imagina que identificam a pessoa, né, que de longe pode parecer um vulto como... com uma da imprensa soldado, e com isso ele seja poupado. Você tem que tomar cuidado, se você segurar a lente assim... vai achar que é uma bazuca. O cara, você não vai morrer, o cara pensa que você é um inimigo. Então tudo isso tem que ter cuidado. Isso em tese, né? Isso em tese. Em Gaza, no genocídio de Gaza, isso se tornou alvo preferencial. Não, em Gaza, assim, você levantar uma placa assim e falar assim, sou jornalista, sou imprensa, daí que eles mandam míssil. Assim como pessoal de saúde, de educação. Mas você sabe de uma coisa? Às vezes eu fico me perguntando, sabe, Carlos? Você falou uma coisa interessante, né? Hoje fala-se muito, né? Porque fala-se muito assim do uso de drogas, né? O cigarro mata, a droga também mata, né? A pessoa que às vezes faz o uso da maconha, o pessoal condena tudo. Mas, cara, vamos ser sinceros, hein? Você tem lá um presidente americano que... Olha o que o cara faz, né? Quer dizer, os que são, não são. Olha que frase boa. Os que parecem são, não são. Nem todas as coisas parecem ser. Às vezes elas não são o que parecem. Exatamente. Bem resolvido isso aí que você falou, bem resolvido. É uma frase minha, patenteada. Uma frase de muitos anos, hein? Você criou essa frase aí. Justamente para designar situações como essa. Nossa. Às vezes você vê uma coisa, ela parece que mas na verdade não é nada daquilo que parece. As aparências enganam. Agora, vamos lá. Vamos para um assunto bem legal agora, né, pro pessoal que tá ouvindo a gente em casa. Um abração aí, Caio. Maurício de Luca, me ajuda aí depois que eu esqueci qual que é a linguagem correta. Tá acompanhando o programa aqui, ele vai mandar a mensagem aqui. Porque tem uma coisa da lente. Então a lente fica dentro, acho que é o aparelho, tem um nome para isso, puxa, mas tudo bem. Até esse momento nós falamos em fotografia e vamos voltar a falar na fotografia como fotografia. Mas existe você tem um olho clínico, é o olho do fotojornalista também, para identificar um elemento em filmes, que é a fotografia, tão importante quanto os outros elementos. O Pita falou simbiótica, né? Semiótica. Então, o que acontece? Eu, pelo menos, né, eu não sei assim, você que está vendo em casa, mas uma dica que eu vou dar para você... se o Gusmão já quiser colocar a primeira foto na tela, daí a gente já comenta. Não, deixa eu acabar de... Então... Pode completar o seu raciocínio, Pita? Daí a gente já comenta aqui em seguida. É que assim, você já deixa aqui já na TV. Então, eu vou explicar. É que assim, às vezes eu converso com as pessoas, né? Nós tivemos aí agora um bom filme brasileiro, foi candidato ao Oscar, tudo, né? E eu converso... O Agente Secreto. O Agente Secreto. Só que assim, o que eu observo, né? O mundo ficou muito rápido, né? Então, eu conversei com um amigo meu, ele falou bem assim, eu falei, você viu tal cena do filme Agente Secreto? Você prestou atenção? Ele falou assim, não, eu não lembro dessa cena.
Só que o filme Agente Secreto despertou em mim uma curiosidade muito interessante, que foi o quê? O diretor, o Mendonça, né? Kleber Mendonça. Kleber Mendonça, ele teve uma preocupação muito grande em praticamente em quase todas as cenas ele identifica o Brasil. Entendeu? E outra coisa, assim, eu não sei nem como é que eu vou dizer aqui, né? Mas vamos resumir, vai. Você pode prestar atenção que em muitas cenas tem muito o olhar humano, o olho do ser humano, entendeu? Como fonte de informação, entendeu? Por exemplo, essa foto aqui, ó, do Vilmar, né? Ele tá conversando o telefone, mas ele tá preocupado onde é que tá o Wagner Moura lá, o que vai morrer. Dá o Marcelo, pra ver no olhar, o Armando, né? Pra ver no olhar dele aqui, ó. Então tá ele tá assim preocupado. Bem... Depois tem uma outra cena, eu não sei se o nosso diretor técnico aí, o Guzmão, vai por aí, Guzmão? Qual que é a cena? Essa aqui, ó. Esta cena, olha que coisa interessante, cara. O diretor se preocupou quando ele dá o tiro. Então isso aqui seria como a visão do rapaz que recebeu o tiro. Entendeu? Do policial. Entendeu? Então, como se estivesse na pele do cara que recebeu o tiro. Olha só. Olha que coisa interessante. Eu vi assim, eu não cheguei a... Como ele trabalhou bem essa coisa, de imaginar o seguinte, a bala chegando no seu olho. Então, olha só, isso aqui é só o que o cara que vai morrer viu, né? Aí, mostra outra cena aí, se tiver. Aí, ó, claro que aí o Guzmão, muito elegantemente, protege, tá certo. Sim. Então, mostra isso aí. Então, o filme já começa, olha aqui, que é interessante. Pode passar nas outras fotos, Guzmão. Ó, por exemplo, todo mundo falou assim, o Wagner Moura, né? Ele ganhou o prêmio Oscar, tal, atuação. Para mim, na minha percepção como repórter fotográfico, como ser humano, é a melhor cena do Wagner Moura. Essa daqui? Porque nesse momento, ele está se lembrando de como é que foi a infância dele. Então, toca uma música triste, mas olha como ele conseguiu, nesse olhar, transmitir a tristeza. Então, você vê que aí, na minha opinião, ele recebe a nota 10. Mas não é puxando o saco do filme, nem dele. Uhum. Mas foi um dos momentos que eu percebi, olha, então perceba você a tristeza dele. Ele está relembrando e sendo triste ao mesmo tempo. Sim. E como é que você consegue passar essa imagem? Até a posição da mão. Sim, exatamente. A posição... E o olhar dele, assim, olhando assim a sobrancelha. Então, eu me perguntei o que será que ele pensou na hora, né? Eu, por exemplo, iria pensar na minha mãe, que morreu quando eu tinha 8 anos, entendeu? Pode passar, Guzmão, a outra. Aqui, eu achei uma coisa interessante. Não que o diretor Mendonça pense como eu, como fotógrafa, e nem como a diretora Evgenia Alexandrova, né? É uma diretora... Evgenia ou Virginia? Evgenia, né? Evgenia Alexandrova. Ela é uma diretora russa. Ela parece que é russa, né? Sim, é diretora russa. de fotografia. Mas é uma coisa interessante, viu? Que na maioria da minha fotografia, viu, Carlos? Eugênia, a leitura. É como se fosse Eugênia. Isso. Evgenia, Então, e é interessante aqui, viu, Carlos? Se você puder notar, eu sempre no meu fotojornalismo, olha aqui, fotojornalismo, você tem que procurar identificar tudo uma vez só. Talvez, eu não sei nem se foi de propósito isso. Mas veja, aqui é um comercial daquela época da Baterias Moura. Isso aqui que é o sobrenome do ator. Ali atrás, o Maço Cigarro LS. Que são coisas daquela época. Mas o interessante é que ficou até engraçado, que é Wagner Moura e então Moura. Ficou a sequência na Wagner. Então parece que foi de propósito. Não sei se foi, né? Tem que conversar com essas coisas essas coisas só um fotojornalista consegue identificar. Exatamente, que você observar, é o olho clínico. Uma cena, tipo, esses detalhes eu não peguei, não. Pode passar aí, identifica a época, né? Você pegou esse detalhe, Araújo? Eu não peguei. Por exemplo, essa imagem aqui, eu estava assistindo o filme, aí eu parei, dei a pausada até para fazer isso aqui. Olha que coisa interessante. Você veja, a gente está acostumado a ver filme americano, né? Que é tudo rápido, aquela coisa toda. Mas olha que interessante, o diretor se preocupou, esse monte de risquinho aqui, ó. Quando você está viajando de carro pelo interior do Brasil,
os mosquitos, as borboletas, as mariposas, vai tudo explodindo e morrendo no vidro. Você entendeu? Ele captou isso aqui direitinho. Então ele está dizendo assim, o cara estava vindo de Brasília para Recife e no caminho ele passa naquele canavial que tem um monte de mosca, né? Então, olha que coisa interessante. Então tá cheio de... Olha como ele teve essa preocupação, o diretor de fotografia e o diretor, de mostrar que aquela coisa tensa, né? Que vivia aquela detalhe, época. Não? Sim, pode passar a próxima aí. Aqui eu achei muito bacana. O delegado, né? Ele tá vindo de uma noite de farra, tá vindo do carnaval, ó, cheio de... Olha aqui como é que chama isso aqui? O delegado. O confete. Né? Então, e a boca dele tá com marca de batom, quer dizer, ele devia estar numa farra doida lá no Recife, entendeu? E ele vem pra cena, pra ver, por causa da perna lá que foi encontrada com o tubarão. Então, olha que coisa interessante, cara, essa questão, ó, tá vendo? Então, são detalhes... Se você vê o filme, você nem percebe. Aí pode passar. Não, até o olhar desse cara aqui, olhando assim, nossa, então, tá na farra, né? Ó, uma outra coisa, o filme se passa em 77. E esse diretor aí, ele usou muito esses detalhes para, inclusive, ilustrar o ano do que... Sabe assim, porque é um filme muito perigoso. Porque se você também não for detalhista como ele foi, você se perde, o cara fica perdido. O que está acontecendo aí? Onde está acontecendo? Por isso que eu falo que cinema é uma coisa muito séria. Você tem que saber o que você está fazendo, pensar bem no roteiro, né, cara? Olha aqui, ó. Então ele mostra aqui, ó. Vistoria, 27 de novembro de 76, vence 27 de novembro de 78. Você vê que interessante? Ele quis dizer o quê? O ano é 78, 77. Então, ele faz essa, ó. Olha que coisa interessante. É o momento que o policial está investigando o Fusca dele. Pode ir passando, filho. Ó, outra coisa interessante, ó. Os óleos da época, entendeu? O óleo refinado Camil, o ferro de passar roupa, entendeu? A caixa de vela, o fósforo. Tudo isso ele vai contando. Você vê a preocupação que ele teve. Pode passar, Guzmão. Aqui de novo, delegado, pode passar. Ó, olha só que coisa interessante, né? Isso aqui em São Paulo já, mas olha os carros da época, cara. Ele teve toda essa preocupação de mostrar uma cena de rua. Até as placas, né? Tudo. À direita ali o Corcel, né? Sim. Antigo Corcel. Esse aqui é o Gordini que chamava, né? Esse aqui você não via se é Gordini. E aquele vermelho lá, qual que é? Aquele lá é um Puma. Então, olha só toda a preocupação que ele teve com a parece um Opala esse do meio. O do meio é o Opalão. Lá no fundo a perua, lá. Perua, isso, exatamente. Era o ano 77, né? Eu estava com 10 anos nessa época. Pode passar, Guzmão. Então, aqui é aquela cena que você sabe que acontecia muito naqueles anos, né? Da ditadura, que infelizmente... Pode até passar isso aí, Guzmão. Então, ele identifica bem. Aqui eu achei interessante que, novamente, ele está contando uma época, que era a época das bicicletas Monarch. Então, ele tem essa preocupação, né? Você tem que... Ele conta toda a história, mesmo parecendo... É uma cena bucólica, né? A Monarch encostada ali, que era muito comum isso no interior de São Paulo. Você andar com a bicicleta. Pode passar, Guzmão. Posto São Luís. Isso. E essa aqui é a mais impressionante de todas. Essa cena, porque... Vou passar bem rapidinho aqui para vocês que estão em casa aí, ó. Ela mostra aqui, ó, o mapa do Brasil. Agora, eu confesso... que eu não sei se isso foi proposital do diretor Kleber Mendonça ou da diretora de fotografia, mas mostra mais ou menos como é que era o Brasil naquela época. Sim. Entre as várias resenhas que eu vi desse filme, comentários, você foi a única pessoa que identificou esse detalhe. Exatamente. Eu não vi outra pessoa identificar esse detalhe. Eu acho que foi sorte deles. Acho que eles não planejaram isso. Eu também acho que foi sorte, viu? Então, é por isso que eu falo que quando eu vou ver um filme, eu presto muita atenção na fotografia do filme, nos detalhes, em tudo. E essa cena, para mim, aqui foi a que mais marcou. E quando eu vi, eu falei, cara, ou eles fizeram de propósito ou foi sorte. Porque, olha, é o mapa do Brasil. Só para esclarecer uma pergunta... Era uma simples poça, né? Só para esclarecer uma pergunta que eu sempre me fiz, e eu acredito que é uma pergunta de muita gente. Em se tratando de cinema, que é a imagem em movimento, e a fotografia, pensar em fotografia, a gente vê a imagem como parada, estática, a foto. A gente tem essa imagem da fotografia. Como
como pensar essa imagem parada transposta para a imagem em movimento do cinema. Exato. Sendo que na imagem em movimento também é a fotografia com sua Sim, função. Entendeu? Exatamente. Para quem é leigo, parece uma contradição. E eu nunca havia entendido isso. E sim, e se você analisar friamente, o cinema é a fotografia em movimento. Tanto é que tem um diretor de fotografia. Porque o cinema é fotografia pura. Entendeu? Tanto é que eles fazem o storyboard antes também. Sim, exatamente. Você falou tudo. Tem que ser tudo. Entendeu? Primeiro você pensa a cena, faz o storyboard. Entendeu? Você tem que contar uma história através da fotografia. Fotografia é algo fantástico, assim. Então, por isso, você que está em casa, quando você for ver um filme, comece a prestar bem atenção. Que nem esse meu amigo falou bem assim, eu achei o filme muito demorado. Então, quer dizer... Lento, tem outras pessoas então, que falavam que era muito chato, que era muito Agora, tedioso. eu até acho, eu ainda tenho, acho que eu vou aproveitar aqui o seu podcast e vou, se Deus quiser, vou criar um canal meu. É tipo assim, o cinema por Epitácio Pessoa, entendeu? Que é justamente para comentar, né, sobre os filmes, porque tem toda... Meu amigo... É uma coisa tão fantástica cinema, mas é muito... Porque o repórter fotográfico, ele é um diretor de fotografia solitário. Todo repórter fotográfico é um diretor de cinema solitário. Porque eu tenho que pensar uma cena e criar aquela cena e falar através dela. E tomar a decisão clicar a cena. Já no cinema, tem uma equipe violenta, o que eu acho que é mais dramático. Porque você imagina você o seguinte, o diretor tem que convencer você, convencer o iluminador, convencer o ator, explicar para o ator, explicar para o fotógrafo, olha, eu quero isso aqui. E aí você chegar nesse resultado brilhante do filme Agente Secreto, esse filme, ele me perturbou muito, que ele me relembrou o meu estilo de fotografia, de você contar uma história através da fotografia, que foi o que me ensinou o Maurício de Luca e o Cortez. Entendeu? Tipo, ele, assim, você tem que contar uma história através de uma foto. E é isso que é a semiótica. Porque esse filme ele é repleto de semiótica. De informações, entendeu? De época, dos carros, aquela coisa das placas, do que está acontecendo. Entendeu? E quando eu vi essa cena aí, me chamou muita atenção. Falei assim, sutilmente, de uma forma elegante, né? Você viu, né? Ele mostra como é que era o país daquela época. Você Ou seja, cinema também, assim como fotografia, Sim, cinema também é memória. Se memória. E outra coisa, você vê uma das cenas que eu não esqueço, é o delegado comentando. Tivemos 91 mortes, 91 mortes em Recife, no carnaval. Cara, você consegue imaginar o que é isso? Então, e assim, né? É claro que naquele tempo, né, nem todas as mortes eram investigadas a fundo, entendeu? Então, você sabe o que eu estou falando aqui, né? Havia todo um mistério aí, aquela coisa louca que você sabe. Pessoas desapareciam. Sim. Não, e nada era divulgado, né? Acontecia as coisas, ninguém divulgava nada, ninguém sabia de nada. Não, então, foi um período difícil para todo mundo, né? Foi uma época muito difícil. E tem outro filme assim que você lembra? Você teve dois... esse mesmo... teve esse mesmo... Impacto? Esse mesmo impacto do Agente Secreto? Teve um outro filme assim que você lembra? Olha, teve um filme muito bom também, que tem uma fotografia muito bonita, que é o Abril Despedaçado. Também é muito bom. Conta a história daquelas famílias do Nordeste, quando um mata um parente, aí o outro vai e mata o outro. Você fica assim, sabe, aquela guerra. Então, o Abril Despedaçado também tem uma excelente fotografia. Veja, agora, quando eu falo de fotografia de cinema, é obviamente que tem... É porque assim, quando você vai fazer uma fotografia para um cinema, você tem que imaginar que a luz, ela fala muito, né? Que nem a luz do filme Agente Secreto, ela é uma luz dura, seca, entendeu? Ela passa aquele calor do Recife, né? Aquela coisa
intensa, sufocante. Não é uma luz suave como um filme americano feito na Europa, por exemplo. Você viu que aquela luz tudo branca. É um calor de mormaço, né? É um calor de mormaço. Então você fica vendo o filme, você sente aquele calor. Que nem aqui agora o ar-condicionado desligado, que ele quer economizar, né? O Mozart quer economizar. E aí ele pega e deixa o ar-condicionado desligado. Então o filme tem isso. Ainda fala que é menopausa, é andropausa. Quero aproveitar que as pessoas estão assistindo, quero agradecer muito a presença de todos, as mensagens e convidar a todos a seguirem nossas redes sociais, Pense Comigo Podcast no Instagram, YouTube do Estúdio 48, seguem o Pita aqui no Instagram dele, curta, comenta, compartilha, ajuda muito a gente a engajar. Muito obrigado pela... E aproveite já para convidar o Maurício de Luca e o Comendador Cortez. Aqui o Maurício de Luca a gente já deixa o convite aqui, né, Araújo? Chama o Maurício de Luca, chama o Comendador Cortez. O Comendador Cortez, eles estão todos convidados a vir aqui no podcast Pensa Comigo. Será um prazer receber vocês aqui. Uma pergunta sobre a Copa de 98. Havia também muito estresse na transmissão das fotos, né? Sim. Era muito estressante, né? Será que vai dar certo? Não, inclusive, um dos meus sonhos é cobrir a Copa do Mundo 2030. Porque não era como hoje, a facilidade que existe hoje para transmitir uma foto. Não, e você sabe... Era diferente. Você tinha que contar com o sinal. Não, viu, Pitácio, é verdade? Não, exatamente. Você sabe como é que eu mandei? Porque foi assim, quando você vai trabalhar numa Copa do Mundo, tem, claro, o glamour, né? Porque eu sempre digo para todo mundo, Copa do Mundo, sem falsa modéstia, entendeu? Longe de... Porque eu sempre digo o seguinte, eu não me considero um fotógrafo nem ótimo, nem excelente. Eu me considero um repórter fotográfico empenhado em fazer uma boa foto. Você sabe tudo? Não sei nada. E por isso que eu amo a fotografia. Porque a fotografia você nunca sabe nada. Se um cara disser para você eu sei tudo, pode fugir dele. Porque a fotografia, ela é instante e luz e técnica. É só na hora que você vai saber o que você está fazendo. E a situação, a oportunidade pode ser surpreendente. Sim, exatamente, né? Exatamente. Você pode ser um instante que você nunca viveu. Sim. É a primeira decisão. Sim, exatamente. Pita, também tem aquela foto lá também, não sei se era o Fernando Henrique Cardoso, que pousou uma borboleta no nariz. O Sérgio Mota, isso, o ex-ministro Sérgio Mota. Sim. Então, aquilo lá foi um exemplo de técnica e sorte. Por quê? Eu percebi que aquela borboleta estava passando durante a coletiva do Sérgio Mota. E sem falsa modéstia, tinha uns 2, 3 fotógrafos também do meu lado. Mas eles estavam, na época, com uma grande angular, né? E a grande angular, ela abre bastante a imagem. Então, não é como se eu estivesse vendo você assim, aqui, fechado. Eu estou vendo você aberto. E aí eu pensei, é uma borboleta. E ela vai sentar na testa dele. Eu falei o seguinte, com a grande angular, ela vai ficar pequenininha. Se eu for ampliar, eu corro o risco de deixar a foto muito granulada, com sujeira na imagem. Então eu pensei comigo, eu vou pôr uma lente menor, né? Muito usada por fotógrafo, que era uma lente 85 milímetros, maravilhosa, uma lente da Nikon. E aí, o que aconteceu? A borboleta estava passando por ali. Na hora que eu fui mudar a lente, a borboletinha sentou. Eu estava trocando a lente. Eu troquei a lente, entrei em pânico, falei, meu Deus, perdi a foto. E os outros fotógrafos fizeram. Só que eles fizeram aberto com a grande angular, entendeu? Então, as outras fotos parecem só um risco assim. A minha foto, eu coloquei daí a lente 85 e fiquei rezando e pedindo para que ela sentasse de volta. Aí ela sentou, cara. No que ela sentou... Você estava preparado já. Estava tudo certinho. A lente certa, como acontece muito no cinema. A luz certa, a velocidade do obturador certa. Então, tudo ali corroborou para mim ter uma grande foto. E eu lembro, foi uma foto de grande destaque na capa do jornal. Na capa do jornal. A borboleta ouviu o Pitácio dela. Pois é. Eu vou dar mais uma chance para ele. Aí eu ficava o tempo inteiro cantando aquela música assim, eu sou como a borboleta. Não, mas, então,
A fotografia é isso. E é um exercício, o fotojornalismo, principalmente, é um exercício de paciência, cara. Paciência e resiliência. O fotógrafo tem que ter paciência. Se ele não tiver, você que está me assistindo, quer ser repórter, fotógrafo, jornal ou qualquer outra área, esqueça. Esqueça. Porque é o seguinte, eu me lembro que eu fui fotografar o casamento do Walter, e o Walter falou assim, Peter, eu quase chorei vendo as fotos. Por quê? Eu captei momentos assim que normalmente os fotógrafos não faziam naquela época. Qual que é? O Walter abraçando o pai dele emocionado, abraçando a dona Tereza, entendeu? Então as fotos ficaram muito emocionantes, que eram os closes, assim, sabe aquela emoção mesmo do casamento? Que, pô, às vezes alguns fotógrafos não pegam. Hoje nós temos aí grandes fotógrafos, né? Que captam essas imagens. Viu, Pita? Tem aquelas fotos que você tira da Lua, assim, e tem aquela foto que apareceu da Terra, da missão Artemis. E falaram que a câmera que foi feita, a foto da Terra, uma câmera até que antiga, tipo de 10 anos atrás. Você viu que impressionante? Uma câmera antiga já tem uma foto absurda daquela? Não, mas por isso mesmo. Então, eu só tô querendo, O Maurício não viu ainda, tem um nome, tipo assim... eu posso tentar achar aqui no... Tem a lente que como é que chama? É a ótica, meu Deus do céu. Como é que chama, que fala? Tentar achar aqui. Não. Qual que é o... Tem a lente que ela é... Tem uma lente que ela é meio que digitalizada e tem a lente que é... Puxa vida, meu Deus do céu. Como é que tem um nome que se dá disso? Bom, vou deixar para o programa Maurício explicar para nós. Queria perguntar o seguinte. Você também esteve na Copa América da Bolívia. Não é isso. Não tem problema. O Maurício vindo aqui, ele vai explicar. Você esteve também na Copa América da Bolívia. Isso. Que ano que foi? Foi em 97, né? 97. A Copa América da Bolívia também foi... Como que foi lá? Foi uma preparação. Foi uma preparação para... Como é que se diz assim? Uma preparação para a Copa do Mundo. Foi em 97, né? Julho de 97, eu estava na Copa América na Bolívia. Então, na Bolívia, foi assim, as transmissões de foto, igual você falou, era uma... Nossa, você não faz ideia do que eu sofri lá, cara. Não tinha linha. Quando tinha linha, não tinha internet. Quando tinha internet, não tinha linha. Então, era um sufoco, cara. As transmissões... Eu transmitia a comemoração da Copa da França com o celular tijolão. Lembra do tijolão? Lembro. Ligado e acoplado no computador. Mandei 3 fotos, lá do meio da Champs-Élysées. Com todo mundo olhando assim, eu agachado no chão, sabe? Mandando as fotos. Quer dizer, era muito complicado, cara. Não é que nem hoje que você bate uma foto e já põe ao vivo aí, cara. Quer dizer, o mundo mudou, Carlos. E eu e você, já tudo e o instantaneamente. Lucas, nós tivemos muita sorte que a gente conseguiu pegar, né? Tanto essa coisa analógica quanto digital, né? A pergunta que não se cala, aonde vamos parar? Como disse o passageiro ao motorista de ônibus. A que ponto chegamos, né? Hoje também se faz mais vídeo do que foto, né? A turma, tipo, vê um avião caindo, vê uma cena dramática, a turma prefere filmar do que tirar foto, né? Sim, exatamente. E não, os shorts, né? Os vídeos curtos, né? São muito... Engaja muito mais. Engaja, mas sabe o que mais curtido, mais... Sim, mas sabe o que aconteceu, viu, Carlos? É que as pessoas, o celular, né? As pessoas se acostumaram com o vídeo, né? Então, do ponto de vista, essas transformações, do ponto de vista dos ganhos, assim, muita gente passou a fazer mais fotos do que menos gente fazia antes. Mas os grandes fotógrafos perderam em concorrência com quem faz fotos sem ter essa especialização. Tá? Então... Os grandes fotógrafos, antes havia maior reconhecimento de grandes fotógrafos do que hoje. Até porque as fotos eram em tamanho maior, os jornais eram maiores. Então, hoje elas são pequenas, são digitais, né, a maior parte. Tem uma turma que fala assim, não preciso de câmera, já tenho meu celular aqui, qualquer um tira foto. A turma tem esse pensamento, né? Exatamente. Agora, a questão toda é que eu falo, né, cara? As pessoas registram muito, né? Poucos contam a história com qualidade. Entendeu? Eu acho que isso aí, ainda que... O que restou para nós ainda né? Alguns olhares fotográficos, né? Alguns cinegrafistas bons que tem por aí. E o cinema, né, Carlos?
Porque não dá ainda para você... Assim, já foi feito filme com celular, sabe? Com iPhone. Sim. Agora, é óbvio que o filme ficou muito bom, a qualidade do filme. Porém, a falta das lentes ainda, entendeu, né? Próprias, né? Ainda não, o celular ainda não conseguiu, né? Você também teve uma experiência muito boa de acompanhar um amistoso da seleção brasileira no Japão. Sim. Como é que foi essa experiência? Olha, foi algo assim assustador, porque quando você vai para o Japão, quando você volta, você meio que fica depressivo, porque o Japão parece aquele filme De Volta para o Futuro. Então, quando eu fui para o Japão em 97, já havia celular sendo vendido a $1. Pra você ter uma ideia. Era muito automatizado. O Japão é um país assim muito avançado em tecnologia. Então, é uma coisa muito assustadora, porque eu lembro que eu estava lá com uma lente do Estadão que custava na época... Assustador no sentido do impacto cultural, impacto cultural, tudo. Mas sabe o que acontece também, né, Carlos? Também não vamos ser genéricos aqui, né? Sabe assim, eu fiquei impressionado, porque na época eu ainda era jovem, tudo igual o Luquinha. Acontece o seguinte, Japão, né, Europa, esses países são países de cultura milenares. Entendeu? O Japão, por exemplo, é um país muito pequeno. Entendeu? Então, tudo que é pequeno ainda dá para você organizar, né, criar as leis. Sabe assim? O Brasil é um país intercontinental, cara. Entendeu? É muita mistura de raça, de cultura aqui dentro. Entendeu, cara? Então, aqui, graças ao bom Deus, é um país que o Brasil acolhe todo mundo, né? Recebe todo mundo. É multicultural. O Japão é aquela coisa mais fechada. Mas uma coisa que eu fiquei admirado lá foi o seguinte, eu fui no campo fazer o treino lá da seleção brasileira. E quando eu voltei lá pro hotel, eu esquecia uma lente desse tamanho, uma 400mm. Eu esqueci a lente, certo? Esqueci essa lente, né? E cheguei no hotel apavorado. Quando eu voltei lá no campo, a lente estava no mesmo lugar. Olha que interessante. E ainda o policial lá japonês falou assim, mostrou assim para mim, estava lá a lente no mesmo lugar. Ninguém mexeu. E uma coisa que eu achei... diferença daqui, né? Diferença. Daqui não ia e, ó, durar 57 já, hein, Carlão? Estamos encerrando, hein, Carlos? Olha lá, ó. Aí, uma coisa que eu achei interessante, Carlos, foi o seguinte... Um torcedor invadiu o campo lá. Se essa cena acontece, né, num jogo normal, em qualquer jogo da Copa, vai entrar lá uns 3, 4 seguranças para pegar o cara. Entrou só um policial japonês, sem arma, ele pegou não sei que ponto do torcedor e tirou o cara para fora do estádio. Então, mas tudo isso, Carlos, é a cultura, né? É uma coisa milenar. Eles estão há anos-luz na nossa frente, entendeu? Tanto que se observa que quando tem lá terremoto, né? Furacão no Japão, você não vê as pessoas assim tão com aquela coisa, ai, acabou. É porque eles estão acostumados já também. Sim, eles, entendeu? Então aquilo para eles já não é, é como se fosse o carnaval para nós aqui. O carnaval para nós aqui é normal. E lá você vê a cidade já tudo preparada para isso. Sim, exatamente. Não é que já eles tem são... até esquema assim de ir no bunker, de se esconder, já tem tudo preparado lá já. Sim, exatamente. Antes de terminar, eu queria te fazer uma outra pergunta. Você citou no começo da nossa fala outros fotojornalistas, fotógrafos que você admira e alguns deles foram seus mestres diretamente. Isso. Mas durante a profissão, você conheceu também outros grandes fotógrafos que você passou a admirar. Sim. Deixa eu lembrar o nome dele, Jorge Araújo. Sim. Né? Então, você tem outros nomes de fotógrafos então, assim na realidade, eu desde criança, desde meus 8 anos que eram de idade... referências. Então, mas eu desde meus 8 anos de idade que observava as capas dos jornais, sabe? Estadão, Diário Popular, Gazeta Esportiva. E eu já era fã naquela época do Reginaldo Manente e também do Jorge Araújo. E eu sempre achava que o Jorge Araújo fosse um cara assim gordão, sabe, calvo, careca, barbudo. Até o dia que eu encontrei com ele. E aí ele ficou muito feliz de saber que eu era fã dele e disse assim, também gosto muito do seu trabalho, Epitácio Pessoa.
Falei, nossa, que bacana. E aí eu confesso que naquele dia eu já não trabalhei mais tranquilo, porque eu estava diante de uma fera, né? E toda vez que eu ia trabalhar e cruzava com o Jorge Araújo nas pautas, eu tremia dos pés à cabeça. Graças ao bom Deus, nenhum de nós dois venceu o outro na foto. Entendeu? O máximo empatamos. Porque tinha essa preocupação, né? Você chegar no jornal, não ter uma imagem boa e o outro jornal concorrente tivesse, era problema. O repórter fotográfico do jornal tinha que matar um leão por dia, né? Como era a sua relação com os repórteres de texto? Era harmônica, colaborativa, cooperativa? Falando nisso, Pita, como que era trabalhar com o Araújo? Olha, com o Araújo era bom demais, cara. Porque é o seguinte, o Araújo fazia com que a gente realmente executasse nosso trabalho de fotógrafo. Porque o Araújo, ele sempre foi perfeccionista, cara. O Araújo deveria ser, na outra encarnação, que ele venha como médico, cirurgião cardíaco. Porque você tem que ir lá ao fundo, nas veias, né, na aorta esquerda. O Araújo, cara, pra mim, sinceramente falando, é um repórter brilhante, cara. Um dos melhores jornalistas do Brasil. Porque eu fiquei bobo de ver quando ele entrou no Estadão. Deram uma pauta lá pra ele sobre a água em São Paulo. Meu Deus do céu, cara, ele trouxe um texto assim maravilhoso. Ele investigou até da onde. Eu não sei como é que ele fez aquilo. Mas é importante, né, Carlos? Agora vai ficar metido. Não, mas o Carlos Araújo, ele deu muito trabalho para grandes governadores de São Paulo, porque ele era muito sério, muito investigativo, cara. Então os caras viam que ele para fazer pergunta. Eu percebo que antigamente, hoje... os caras viam assim, puto, o Araújo vai perguntar para mim, os caras já ficavam, puto, o Araújo vai perguntar para mim, eu ficava com medo já. E com a consciência de uma coisa muito triste que acontece hoje, né? Que é a ética, né? No jornalismo, né? Sim. Porque, agora, só para resumir, né? Hoje em dia, infelizmente, a internet virou uma terra sem lei, né? A rede social, todo mundo hoje é cinegrafista, todo mundo é jornalista, as pessoas publicam nas redes sociais o que querem, e aí, quando alguém fala, olha, temos que... Não, imagina, isso aí é censura. Eles não sabem o que é censura. Entendeu? Só para resumir, antigamente, o Lucas, vou dar um exemplo para você. Alguém chegava e diria assim, olha, o repórter fotográfico Epitácio está batendo no gato dele. Tá bom. O jornal ia mandar eu com o Carlos ficar lá uns 3, 4 dias com a minha máquina escondido, né, Carlos? Para ver se aquilo realmente estava acontecendo. Pegar o flagrante. Agora, imagina você o seguinte, eu tô lá em casa, na piscina, lá, tô lá curtindo, tomando um iscão. Aí, no meu telhado lá que é baixo, um gato vem, pula em cima de mim sem querer. E sem querer, eu dou um soco aqui para tirar do gato. Tem um cara lá em cima filmando com o celular. Pronto. Ele já joga na rede. Os caras já vão querer queimar minha casa, já vão me crucificar, já vão me condenar, sem ter certeza sem saber o que aconteceu. Olha só. E tá assim, infelizmente. Isso aí eles chamam, sabe do quê? De liberdade de expressão. As pessoas confundem muito. Eu acho que o Carlos pode responder e explicar para o público o que é liberdade de expressão. E não liberdade de compulsão. Porque há uma compulsão, entendeu? Pessoas são condenadas... Pessoas são assassinadas por conta de uma coisa chamada internet, cara. Sim, verdade. Você publica uma coisa sem saber o que está acontecendo, qual foi o real, entendeu? Agora, eu acho sim que a internet deveria ter filtros, sim senhor, filtros sérios mesmo, né, Carlos? E outra, você quer publicar lá um assassinato, primeiro tem que saber quem é você tem que identificar e a rede social tem que dizer, olha, você vai responder por isso, hein? Não, geralmente a pessoa que publica, você vai lá ver a foto do perfil, agora, é uma foto sem foto, é uma foto de anime. Carlos do céu, eu sempre falo pra todo mundo, o tanto de fake news, cara, a fake news é que nem a calúnia. A calúnia é como se fosse um saco de pena. Você pega um saco de pena e rasga aquele travesseiro de pena assim na rua. E depois você fala assim, agora junta tudo essa pena de novo. O que é a calúnia? Eu falo assim, o Carlos, olha aqui, o Carlos não gosta de cachorro.
As pessoas que conhecem o Carlos sabem que ele gosta, mas as que não conhecem vão achar que você não gosta. Vão te criticar, vão te cancelar, vão te xingar, vão querer quebrar você, vão querer bater em você, vão querer matar você. Por conta de uma coisa que foi publicada na rede sem você ter pesquisado, você ter ido a fundo como fazia o Carlos, como faz o Carlos. Por isso que eu falo, respondendo uma questão que você acabou de fazer, que existe uma coisa que é óbvia. Você tem obrigação de publicar a informação correta. Mas antes de encontrar a informação correta, você tem que ter um trabalho anterior, de apuração. A gente estava falando do olhar sobre a fotografia. Existe o olhar também sobre o acontecimento, sobre o fato. Sim. O olhar pode ter sido baseado numa impressão de que aconteceu. Sim. Aconteceu mesmo aquilo que estão dizendo? Sim. Segundo a versão de A, aconteceu. Sim. Mas e o que diz B? E o que diz C? Exatamente. E existe, para corroborar, para alicerçar essas versões, existe uma foto, existe um vídeo também, e depois, ouvidos todos esses lados, você os coloca na transmissão do acontecimento, quer dizer, na reportagem, no texto. Aí a pessoa que está lendo conclui, de acordo com as versões. Mas não existe só uma versão. Sim. Então a pessoa pega uma versão até o só olho já... humano pode ficar sem se auto-enganar. Não, você... O olho humano tipo, vê eu posso ver lá uma ilusão e não é. Sim, você... Uma miragem. que dependendo da luz, parecia que era alguma coisa. Dependendo então, da pessoa acha alguma outra coisa... luz, não era bem assim. Tipo, a pessoa acha uma coisa e já joga nas redes. O achismo dela. Sim, exatamente. Cara, isso é muito não, perigoso. você falou tudo. Agora, por exemplo, você falou uma coisa interessante, Carlos. Você veja só um exemplo de como às vezes acontecem coisas aqui no Brasil, viu, cara, que você não consegue entender. Por exemplo, por que é que inventaram de mudar as placas de carro? Hoje, você olha uma placa de carro, tá lá escrito Brasil, tem um monte de letra. Se você não enxergar bem, você não vai saber falar. Aí o cara fala, você tá, mas... Viu? O cara fala assim, você tá, mas você viu a placa? Não, eu vi, parecia B, aqui agora tá assim as placas, né? B, Z, Y, parece teste de oculista. Quer dizer, quem foi o cara que teve essa ideia maluca de mudar as placas do carro, né? Você vê que aqui antigamente, no agente secreto, as placas eram assim, SP 8020. Entendeu? Pronto, já sabia que é São Paulo 4010. Pô, simples, cara, rápido e direto. Agora não. Agora você olha assim, Brasil, KUY, B40, você confunde, você não sabe se é 0, se é O. Entendeu? Se você vê hoje, a olho nu, um cara matando alguém, entrando num carro e fugindo, você não consegue identificar a placa, a não ser que esteja muito perto, você seja muito bom de memória, então você esteja com o celular filmando ou gravando. Epitácio, então, eu costumo dizer aqui, fechar uma boa conversa não é sempre fácil, não, né? É difícil. Viu, mas então, eu falei, vai ter outras temporadas também. Exatamente. Sim, vamos trazer o Maurício de Luca e o Comendador Cortez. Com certeza. Não, já está agendado já. Tá. O tempo não existe, é mera invenção humana, mas no dia a dia o tempo existe sim. Sim, exatamente. Então eu gostaria de você fazer as considerações, considerações finais. Aproveita, divulga as suas redes sociais, seu trabalho. Então, pessoal, seu estúdio lá. Eu tenho um estúdio fotográfico aqui em Sorocaba, onde eu faço trabalhos institucionais, tá? Faço também books fotográficos, com o maior prazer, retratos. E o meu Instagram é Epitácio Pessoa Fotografias, tá? Eu também estou no Facebook. Quem precisar de algum trabalho de foto é o 15 981 39 7020. Só me chamar lá, entendeu? Que eu tô lá para atender vocês. Agradeço o carinho do Carlos, do Lucas, agradeço também ao Estúdio 48, né? Na pessoa do Gusmão e do Moser, pela atenção deles, embora o ar-condicionado um pouco quente ainda. Mas quero dizer o seguinte, obrigado a todos vocês, e você que quer ser um grande repórter fotográfico, se atualize, estude bastante e lembre-se, apesar de toda a técnica, o que vai mandar para uma boa foto é o seu olho clínico. Lucas, obrigado, Pita, pela presença. Bater umas palmas pro Pita aqui. Grande Pita, parabéns. Estaremos de volta com o Maurício de Luca. Os melhores fotojornalistas do Brasil e do mundo. Obrigado, Luquinha. Eu quero aproveitar aqui também, Araújo, mostrar aqui os nossos crachá do Estúdio 48.
Agora não seremos mais barrados nos eventos. Cara crachá, como dizia um personagem da TV. Que a pessoa que é do FBI chega na cena do crime, assim, só mostra o crachá e a pessoa já entra. Então esse vai ser nosso esquema agora nos eventos. A gente só mostra aqui o crachá e a gente já entra. Então ficou muito bonito, quero agradecer o Mozart por ter feito a arte. Então aqui agora já temos os crachás. Agradecer também a sua audiência, a todos que mandaram mensagens, o Caio, o Maurício, o Marquinhos, muito obrigado. Agradecer também toda a equipe aqui, o Guzmão, seja bem-vindo, boa sorte. Agradecer o Mozart pela presença, agradecer aqui o Araújo, muito obrigado aqui, agradecer o Pita, em mais um episódio aqui do Pense Comigo. Valeu, pessoal, até o próximo. Pessoal, agora, obrigado pela audiência. Por favor, me sigam nas minhas redes, @escritor Araújo, no YouTube, e escritor_Carlos Araújo, no Instagram. Acessem o meu livro, Um Brinde ao Nada, na Amazon e no Google Play, em e-book, e o livro físico na Livraria Nobel de Sorocaba e no JF Studio, e também tá em Sorocaba também. E no Google Play. Em e-book na Amazon e no Google Play. Acessem o meu livro, comentem também, e até a próxima, quando eu espero contar com a atenção de vocês, e a gente vai trazer um novo entrevistado e um novo tema. E também vai ter a segunda versão do seu livro. Esse ano já está em edição a segunda versão de O Ódio Solto no Pasto. Um romance premiado que quem leu, eu tenho recebido retornos de que gostou muito, e quem não leu, com certeza adquirindo, vai gostar muito também. E lembrando, se Deus quiser e tudo der certo, o lançamento vai ser... um dos lançamentos vai ser lá na Bienal do Livro de São Paulo. Exatamente. Então já está tudo agendado, marcado. Acabamos de agendar o dia. Vai ter essa novidade aí. Depois nós vamos informar. Lançamento do Ódio Solto no Pasto vai ser na Bienal de São Paulo. Ok? Legal, chique, não? Chique demais. Vamos lá, vamos estar junto lá. Porque o Araújo tá precisa trabalhar e divulgar o livro, e o autor e sua obra precisam ir até o leitor. Não, e lá na Bienal vai ter muitos leitores lá. Muito obrigado e até semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.